Hi guys, e aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que funciona o Present Perfect Continuous, mostrar que não é tão difícil assim. Nessa frase aqui, ó, he has read a book, ele leu um livro. Então essa primeira frase que ela está no Present Perfect, certo? Eu vou mostrar como que funciona o Present Perfect aqui primeiro para ficar melhor para vocês na hora de entender como funciona o Present Perfect Continuous, certo? E se você não sabe ainda, né, como que funciona e quer aprender, porque como eu não vou dar muito foco aqui no Present Perfect, eu vou deixar o link do vídeo aí em cima, certo? Então vamos lá, pessoal. Nessa frase aqui, ó, he has read a book, ele leu um livro. Então o Present Perfect é o que? É quando alguma coisa que aconteceu lá no passado, a gente não está especificando o tempo certo, está indefinido lá no passado. Não estou falando se é daqui foi um ano, foi um dia, 10 dias, não estou especificando, certo? E está acontecendo agora no presente ou acabou no exato momento que você falou, certo? Então nessa frase aqui, ó, he has read a book, ele leu um livro. Então é uma ação que aconteceu no passado, certo? Começou a ler o livro, certo? E eu estou falando que ele leu. Então ele acabou de ler o livro agora nesse exato momento, certo? No presente que eu estou falando. Não está falando aqui se ele terminou o livro, mas dá a entender que aqui agora no presente, né? Ele começou lá no passado e acabou de ler agora esse livro aqui no presente. Então por isso que essa frase está no Present Perfect, ok? Agora vamos entender o Present Perfect Continuous. Então aqui nessa frase, pessoal, he has been read a book, ele tem lido um livro. Eu posso traduzir desta maneira. Então qual que é a grande diferença, certo? No Continuous, o que acontece? É alguma coisa que aconteceu lá no passado também, certo? Não está definido a data, certo? Se é um ano, 2 meses e por aí vai. Não está definido. Mas só que é uma coisa que continua agora no presente, pode continuar no futuro. Então ele tem lido um livro. Então quer dizer, ele leu um livro lá no passado e continua lendo, certo? Agora no presente ou pode ser no futuro aí, certo? Então o que dá a entender no Present Perfect Continuous, alguma coisa que aconteceu no passado lá que não está bem especificado, né, quando foi, e tem uma continuidade agora no presente, certo? Então essa é a grande diferença do Present Perfect Continuous para o Present Perfect, ok? Então vou mostrar para vocês como que funciona a estrutura agora do Present Perfect Continuous. Agora aqui, galera, a estrutura, certo, do Present Perfect Continuous vai ser da seguinte forma. Primeiro você vai começar com um sujeito, pode ser o I, you, he, she e por aí vai, certo? Depois você vai utilizar o verbo auxiliar, que pode ser o have ou has, certo? Para he, she e it, você utiliza o has, certo? Para os restantes aqui dos sujeitos, você vai utilizar o have, certo? Depois, seguindo aí a ordem, você vai utilizar o verbo aqui ser, que é da terceira coluna lá do particípio, que é o been, certo? Ele significa sido ou estado, certo? Depende aí da tradução. Então você sempre no Present Perfect Continuous vai ter o verbo been aqui, ok? E depois seguido aí o próximo verbo que você falar, ele vai ter o ing, certo, galera? Então essa é a estrutura aqui do Present Perfect Continuous. Se tiver essa sequência aqui, essa frase ela se caracteriza, né, o Present Perfect Continuous. Então aqui só voltando primeiro o sujeito, depois o auxiliar o have ou has, depende aí do sujeito, depois o verbo been, certo, no participle, e depois o verbo com o ing, certo? Pessoal, aqui tem mais algumas frases, vou fazer algumas comparações aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá, nessa primeira frase aqui que está com Present Perfect, certo? Aqui, né? I have driven 100 km so far. Eu tenho dirigido 100 km até agora, ou eu dirigi 100 km até agora. Você pode traduzir desta maneira, certo? O importante é você entender o quê? Que é o Present Perfect, porque é uma ação que começou lá no passado, não está especificando o tempo, e ele está falando que até agora ele dirigiu 100 km, certo? Então, até agora ele dirigiu 100 km. Esse so far aqui é uma expressão, certo? Que geralmente quando vai no final da frase aí, esse so far, ele quer dizer até agora, certo? Até no momento.
que normalmente você também pode traduzir ele como tão longe, né? Mas nesse caso aqui ele quer dizer até no momento ou até agora. Ok? Então vamos para a segunda frase aqui, ó, que está no Present Perfect Continuous, certo? É a mesma frase aqui de cima, só que ela está no Present Perfect Continuous. Vamos ver aqui, ó. I have been driving 100 km so far. Eu tenho dirigido 100 km até agora, mas qual que é a grande diferença, certo? Aqui, ó, quando está no Present Perfect Continuous, então é uma ação que começou lá atrás, certo? No passado, e continua acontecendo agora no presente e vai se estender aí no futuro. Então, contínuos ele sempre vai dar continuidade aí, certo? Numa ação que começou no passado, ok? Aqui embaixo tem mais algumas frases, ó, aqui no Present Perfect. É a mesma coisa, só que agora só muda o que? Aqui no caso, nesse Present Perfect, só muda aqui o sujeito. Então, quando começa com he, o auxiliar vai ser o has, certo? Depois o verbo no participle aqui, certo? Que é a terceira coluna. E você termina a frase. Opa! Eu risquei aqui, deixa eu apagar isso daqui. Espera aí, pessoal, só um momento. Então aqui, pessoal, agora no Present Perfect Continuous, ó, é o mesmo exemplo também lá de cima. Como começou com he aqui, ó, que eu falei para vocês, se começa com he, o auxiliar vai ser o has. Só muda isso aqui, certo? Aí continua a mesma sequência, a mesma estrutura, né? Depois vem o verbo been aqui, seguido aqui do verbo no ing, certo, pessoal? Aí tem esta forma aqui de falar também aqui, ó, his, tá vendo? Dependendo do contexto aí, você tem que entender o contexto. Esse S aqui vai significar o has, certo? Ou aqui em cima também, que eu até esqueci de explicar para vocês, aqui, ó, também, ó, I've, né? Você fala dessa maneira aqui, I've quer dizer o I mais o have junto, certo? Então cada um do seu sujeito aí tem uma contração, certo? Então você tem que aprender isso. O foco aqui é só mostrar para vocês mesmo qual que é a diferença, né, do Present Perfect para o Continuous, né? Como que funciona o Present Perfect Continuous, certo, pessoal? Então tem essas maneiras aqui também de falar. Ok? Mas eu posso falar em outros vídeos aí, explicar bem melhor para vocês. Se você for fazer uma pergunta, é só colocar inverter, né? Colocar o auxiliar na frente e depois o sujeito, né? Pode ser has e depois o sujeito ou have depois o sujeito, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço a todos e bye, galera. Tchau, tchau.